Saudação de paz, queridos, com muita alegria, muita esperança, muita fé. Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração durante algumas semanas. Se encontra no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 3. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Queridos, essa palavra ela é muito profunda, ela é muito reveladora. Jesus disse para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Nascer de novo. E Nicodemos estava achando que Jesus estava falando do nascimento normal de um bebê. Tanto que ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Como isso pode acontecer? Como isso vai acontecer? E Jesus ele não estava falando do nascimento humano, de um ser humano, um nascimento normal. Jesus estava falando do nascimento espiritual. Porque, em primeiro lugar, devemos entender uma coisa: nós somos espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. O nosso espírito, antes de aceitar ou confessar a Cristo com a nossa boca e crer também com o nosso coração que Jesus ressuscitou de dentre os mortos, antes disso, nosso espírito está morto para Deus. Nosso espírito estava morto para Deus, porque através de Adão, a morte passou para todos os homens, a morte espiritual. Então, o espírito dos homens estavam mortos, todos os espíritos. E Jesus disse que aquele que não nascer de novo, o que é nascer de novo? O que é tornar a vida? Se você for olhar para comparar o nascimento normal de um ser humano, dá para praticamente comparar algumas coisas que é parecida com o nascimento espiritual. Por exemplo, quando uma mãe ela está em gestação e a criança está no ventre da mãe, aquela criança ela absorve, ou melhor, aquele bebê absorve tudo que a mãe tem. Se a mãe ela
ela se alimenta, o bebê se alimenta da mãe, do que ela recebe ou do que ela gera. Se a mãe está triste, provavelmente o bebê também ficará triste. Se a mãe sente dores, provavelmente o bebê também sentirá dores. E quando a criança nasce, ela não sabe falar, ela não sabe pegar as coisas. Quando uma criança nasce, em primeiro lugar, aquela criança não tem passado. Não existe passado para aquela criança que acabou de nascer. E aquela criança também não tem nenhuma cultura inserida na sua linguagem e nas suas atitudes. Por exemplo, quando uma criança nasce aqui no Brasil, ela não sabe falar português. É a mãe e o pai que acessa aquela criança e vai inserir nela a língua portuguesa e os costumes do nosso país. E então aquela criança vai ser aculturada de acordo com o país onde ela nasceu. Quando você nasce de novo, você é um bebê espiritual. Você precisa aprender com o seu pai, com o pai dos espíritos. A Bíblia diz que Deus, ele é pai, Deus, ele é espírito, e Deus também é pai dos espíritos. Ele não é pai do seu corpo. O pai do nosso corpo é a minha mãe e meu pai, mas o pai do meu espírito é Deus. Então Deus trata conosco através do nosso espírito. Ele ministra ao nosso espírito, ele fala ao nosso espírito. E assim também, quando uma criança nasce em um certo país, onde ela ainda não sabe falar, é a mãe que vai acessar o filho, é o pai que vai acessar o filho e vai ensinar ele a cultura daquele país. Assim, quando você nasce de novo, você é um bebê espiritual e o Pai, o nosso Deus, ele vai acessar você, ele vai inserir em você a cultura do reino, a cultura do reino. Aleluia! Então, assim como uma criança, quando nasce, ela não sabe falar, o pai também te ensinará a falar através do Espírito, a falar no Espírito. Assim, quando uma criança nasce, a primeira vez é que ela abre os olhos e vê a luz do dia. Assim também os olhos do seu espírito serão abertos para você ver o reino de Deus em movimento, em ação, para você contemplar o reino de Deus. Assim também, quando uma criança nasce, ela tem audição, ela ouve. Assim, quando você nasce de novo, você vai passar a ouvir, não com o seu ouvido normal, mas com o seu ouvido espiritual. Isso não é maravilhoso? Sendo que, ao decorrer dos anos, você cresce e vai começar a aperfeiçoar a linguagem, o português. Assim, você também aperfeiçoará a cultura do reino, a linguagem do reino. E a cultura do reino e a linguagem do reino é a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, se você não medita na palavra de Deus, se você não ora, se você não se permite
ser aculturado pela palavra, pelo reino. A palavra de Deus, ela nos acultura. Ela muda o nosso entendimento, o nosso intelecto, a nossa mente é transformada, a nossa mente é renovada, é transformada em uma cultura celestial. Isso é maravilhoso. O interessante é que uma criança nasce no ventre da mãe, mas nós que servimos a Jesus, nascemos em Cristo. Pois aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Nós somos recriados em Cristo. O nosso espírito foi recriado em Jesus. Em Jesus. Jesus é uma pessoa, mas Jesus também é um lugar. E a Bíblia diz que quando ele foi para a cruz, nós fomos para a cruz com ele. Quando ele morreu na cruz, nós morremos com ele. Quando ele foi sepultado, nós também fomos sepultados com ele. Mas quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. E estamos nele. Estamos em Jesus. Então, assim como um bebê que se alimenta da mãe, nós que nascemos em Cristo, nos alimentamos de Jesus. Arabachando comanarás. Isso é maravilhoso. Porque Jesus disse: quem se alimenta de mim, viverá por mim. Jesus disse. E como vou me alimentar de Jesus? Jesus, ele é a palavra viva. Aquele que se alimenta da palavra se alimenta de Jesus. E quanto mais você passa a se alimentar de Jesus, mais você cresce. Mais você cresce e cresce e cresce. Assim, quando uma criança nasce, ela cresce e aperfeiçoa os dons e talentos. Assim também, como você está em Cristo, você nasce de novo, você aprende com ele a cultura do reino, ele acultura a sua mente, ele acultura a sua linguagem, ele te dá habilidades espirituais para trabalhar em seu reino, e você começa a utilizar dessas habilidades e você começa a crescer. Mas quando uma criança nasce, ela é cortada, o cordão umbilical que une a mãe e a criança, aquele cordão é cortado. Isso é maravilhoso, que na presença de Deus, quando nós nascemos em Cristo, nós não somos desligados dele. Independente se você cresceu, se você alcançou um nível mais alto, você continua ligado em Jesus. Você continua submerso nele. Você continua nele, independente do teu desenvolvimento em Cristo. Que Deus continue lhe abençoando, continue crescendo em Jesus, continue sendo aculturado pela palavra, continue sendo ministrado pelo Espírito Santo, pois aqueles que nasceram de novo é uma nova criação, é uma nova criatura. Sabem, Jesus uma vez ele acalmou o vento e a tempestade, ele entrou no barco e os discípulos disseram: que tipo de homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Que tipo de homem é este? Que tipo de homem era Jesus? Que tipo de pessoa era Jesus? Pois nós nascemos
do tipo dele. Nós somos do tipo de Jesus. Nascemos nele, estamos nele, somos ministrados pelo Espírito Santo através da palavra que é ele. Que o Senhor Jesus continue lhe abençoando, que essa palavra possa ministrar o seu coração. Se alimenta de Jesus, se alimente da palavra, em jejum, em oração, em meditação. E depois, continuamente, isso não é apenas hoje, amanhã não, depois 2 dias, depois 3 dias, não. Não, tem que ser todos os dias. Todos os dias. Se alimentar da palavra, oração, meditação. E quanto mais tempo você passar com Jesus, mais você vai se parecer com ele. Você lembra de Jesus no Getsêmani? Sabe por que Judas teve que dar um beijo nele? Para identificar Jesus no meio dos 11. Como você pode provar isso? Lembra de Pedro? Pedro, quando estava vendo o que Jesus ia ser julgado, Pedro estava se escondendo. E alguém chegou e disse para Pedro: Pedro, você não é discípulo dele? Você é um deles. Por quê? Porque você fala como ele, você anda como ele, você reage como ele, as suas palavras é parecida com a dele. Por isso que Judas teve que dar um beijo em Jesus, teve que dar um beijo para identificar, porque os 11 estavam tanto tempo com Jesus, que os 11 se pareciam com ele. Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Então, quanto mais tempo você passar com Jesus, todos os dias, meditando na palavra, orando, jejuando, meditando na palavra todos os dias, todas as horas, sem quebrar, todos os dias, tire um tempo. Eu sei que você anda muito atarefado, eu sei que tem muito trabalho para você fazer, eu sei que tem contas para pagar, eu sei que você tem muito problema para resolver, mas tire um tempo, tire 2 horas do seu dia, ou no mínimo 1 hora do seu dia, e fala: esse é o momento em que eu vou ser aculturado pelo reino. Aleluia! Este é o momento que o Pai vai me acessar e eu vou acessar o Pai. Aleluia! Glória a Deus! Através de Jesus, através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E se você fizer isso todos os dias, daqui 2 meses ou 3, olhe para você e veja que as suas habilidades foram aumentadas, que sua sabedoria aumentou, que você está enxergando além, está olhando mais longe, está vendo longe. E você vai perceber que está deixando de ser um menino espiritual. Sabe aquelas orações? Ah, Senhor, estou na prova. Ah, Deus, me ajude. Coitado de mim. Eu não sou ninguém. Sou falho e pecador. Ah, Jesus. Me ajude, Jesus. Me ajude. Me dê força. Essas orações são orações de meninos espirituais. Davi disse: Senhor, tu é a minha força. O Senhor é a minha fortaleza. Sabe, Davi não pedia por força, porque Deus é a força dele. Deus é a minha força. Deus é a minha fortaleza. Deus é o meu escudo. Eu estou protegido. Deus é a minha recompensa, meu grandioso galardão. Que Deus continue lhe abençoando. E se essa palavra falou no seu coração, é apenas 19 minutos.
peço a você que você compartilhe com alguém. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar no coração dessas pessoas para quem que você vai compartilhar. Compartilhe. Faça com que o reino de Deus alcance outras pessoas também. Se você não é inscrito em meu canal, se inscreva. Tem um botãozinho aí embaixo do vídeo escrito inscrever-se. Inscreva-se no meu canal. Deixe o seu like, me ajude. Porque quanto mais like você deixando o seu like, compartilhando e se inscrevendo, esse canal cresce e assim possamos alcançar mais pessoas e anunciar o reino de Deus, anunciar a Cristo, pregar a Jesus, anunciar o evangelho da reconciliação, o evangelho da paz. Se inscreva em meu canal, tá bom? Um forte abraço, até mais, aqui do seu amigo Douglas Bier.